بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Nós estamos próximos de Ramadã e uma das questões importantes que nós deveremos analisar e ver na nossa vida são os nossos corações. Allah Azza wa Jalla ele fala no Corão Sagrado: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. E finalizou os versículos do Alcorão que falam sobre o jejum. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Ele começou com a temência de Deus e finalizou também com a temência de Deus. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele nos indicou que a temência ela está dentro dos nossos corações. E por isso Allah Jal nesses dois versículos, o primeiro versículo que fala sobre o jejum, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, versículo 183 da Surat al-Baqarah, e o último versículo que fala sobre siyam da Surat al-Baqarah também, quando Allah Azza wa Jalla ele fala la'allahum yattaqun, no 187, versículo 187, ele abrangeu a temência no começo e no fim, para mostrar a importância da temência a Deus e a importância dos nossos corações a se prepararem para o mês de jejum. A temência ela se encontra dentro dos nossos corações. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala quer que os nossos corações se concentrem. O coração é a parte mais importante do nosso corpo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse: Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Allah não olha para as suas figuras e nem para as suas riquezas, mas olha para vossos corações e vossas ações. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se importava bastante em falar sobre os corações pela importância do coração na nossa vida, a importância do coração em relação às nossas adorações. E por isso que ele disse: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح العمل كله إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. Existe no corpo um órgão, se estiver saudável, todo o corpo também estará. E se estiver corrompido, todo o corpo também estará corrompido. E ele disse que seria o coração. E a maior parte da sua súplica, alayhi salatu wassalam, no sujud, ele disse: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. A pessoa estará mais próxima de Deus quando estiver na oração no sujud. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos aconselhou a fazermos bastante súplicas no sujud. E uma das súplicas que ele nos ensinou a fazer é dizer: Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. E ele falava em excesso essa palavra ou essa súplica. Ele dizia: ó transformador dos corações, firme o meu coração na sua religião. E por isso que nós deveremos saber o que temos dentro dos nossos corações e o que reflete nas nossas ações no dia a dia. Allah subhanahu wa ta'ala ele cita no Corão Sagrado sobre os verdadeiros crentes na Surat al-Anfal: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Até que no final desses versículos Allah Azza wa Jalla ele disse: أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Allah Azza wa Jalla ele fala na Surat al-Anfal sobre os verdadeiros crentes. Ele disse: os verdadeiros crentes são apenas aqueles cujos corações, quando é lembrado Allah subhanahu wa ta'ala, eles atemorizam. E quando é mencionado o nome de Allah e seus versículos, esses versículos e o nome de Allah acrescentam mais fé dentro de seus corações. Allah no final desses versículos ele disse: esses são os verdadeiros crentes, terão degraus no paraíso preparados por Deus e terão o perdão e um grande sustento dado por Ele. O coração ele foi citado mais de 20 vezes no Alcorão Sagrado, sempre ligado com boas ações ou más ações.
E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse que no dia do juízo final, as pessoas que virão a entrar no paraíso, ele citou e resumiu todas as nossas ações naquele coração que ele veio repleto de fé. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse aqui, nesses versículos, quem receou ao misericordioso e chegou com o coração contrito, entrai no paraíso em paz, esse é o dia da eternidade. E por isso, quando praticamos qualquer ação, ela deve afetar os nossos corações. Devemos sempre nos importar com essas ações. Se ela for uma ação boa, ela afeta positivamente. Se for uma ação má, um pecado, ela afeta negativamente nos nossos corações. E por isso que, quando recitamos o Coran, nós deveremos sentir o gosto da recitação. Se você não sentir o gosto, é sinal do que o seu coração ele está duro, ele está morto. Se você fizer as-salat, lembrar de Deus, fazer uma caridade e não sentir o gosto dessa boa ação, é um sinal do que o seu coração ele tem um problema. Se você fizer as práticas de boas ações e não sente a sua fé e o gosto da ação, isso significa que o nosso coração está enfermo. Devido às más ações e pecados cometidos, Allah subhanahu wa ta'ala ele disse: "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Em verdade, os pecados cometidos por eles fez os seus corações se enferrujarem. E se o coração se enferrujar, ele não terá mais como ser afetado pelas boas ações ou ele sentir o gosto das boas ações. Um dos grandes pecados que a pessoa possa cometer nessa vida é ele não tratar do seu coração para que ele esteja amolecido, para que ele sinta as verdadeiras ações que ele pratica dentro da sua vida, como as orações e a recitação do Coran e o dhikr. Malik ibn Dinar, rahimahullah, um dos grandes sábios, ele disse: Inna lillahi uqubatun fi khalqih. Allah Azza wa Jal, ele manda alguns castigos para os seus servos. قال ومن أكبر العقوبات وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. Dentre os maiores castigos de Deus a seus servos seria endurecer os seus corações. Por isso, ele disse essas palavras: não há um castigo maior que Allah possa mandar para uma pessoa do que endurecer o seu coração. Quando Allah Azza wa Jalla ele citou na Surat Al-Baqarah sobre os filhos de Israel e as ordens que foram ordenados a praticarem, e eles se desviaram da ordem de Deus e cometeram os pecados e não cumpriram as suas ordens. Quando a gente recita Surat Al-Baqarah, no primeiro capítulo, todo o primeiro capítulo ele fala sobre os filhos de Israel, o que Deus ordenou eles a praticarem, o que eles não praticarem, o que não praticaram, como é que eles se afastaram da palavra de Deus. E aí Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala ele disse, depois que ele citou todas as ordens e como é que eles se afastaram, ele falou: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Deus disse no Alcorão Sagrado: em seguida, após não cumprirem as suas ordens, os vossos corações se endureceram e se tornaram como as pedras e mais veemente na dureza. Então Deus endureceu os corações deles devido ao afastamento deles da ordem de Deus, e esse foi um dos maiores castigos. Esse foi um dos maiores castigos que Deus mandou aos filhos de Israel quando descumpriram as suas ordens. O que pode deixar os nossos corações enfermos e endurecidos e chegar à situação de não sentir as adorações e se distanciar de Deus? Nós vamos citar, inshallah, alguns desses motivos para que a gente se afaste deles.
e para que a gente tente consertar, inshallah, os nossos corações. Um dos motivos, o primeiro motivo que pode endurecer os nossos corações é comer em excesso. A pessoa que come em excesso. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla, ele fez Ramadã para nós. O Ramadã você passa o dia inteiro sem comer e sem beber. E assim que você fizer o iftar você não exagera. Então, o Ramadã ele te ensina a não exagerar na comida, porque o excesso, além da necessidade da pessoa, isso complica e faz com que os nossos corações se tornem duros. O jejum nos ensina essa conduta. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele nos ensina também dando um conselho para um dos seus companheiros, Abu Juhayfa radiyallahu ta'ala anhu, ele disse: "Akaltu tharidan bilahmin samin, فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أتجشأ فقال كف عنا جشاءك يا أبا جحيفة فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة." Aqui esse é um hadith de um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nos ensina que ele veio, Abu Juhayfa, ele veio até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e tinha exagerado nas suas refeições. E ele arrotou perante o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam devido ao exagero na sua comida. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele: "Afaste de nós o seu arroto, ya Abu Juhayfa, e saiba que as pessoas mais exageradas nas suas refeições no mundo são as que mais passarão fome no dia do juízo final." Abu Juhayfa, ele disse: "Depois de ouvir o conselho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nunca mais comi além da minha necessidade." Então ele comia somente aquilo que lhe sustentava. Aqui é um conselho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sermos moderados na nossa comida. E deu um outro conselho para que a gente, ao comer, para que nós fazermos 1/3 para a nossa comida, 1/3 para a nossa bebida e 1/3 para a respiração. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros, eles deram vários exemplos em relação a isso, para que a comida não seja tudo na nossa vida, mas sim, você deve comer aquilo que é essencial. Então vamos nos preocupar no mês de Ramadã e não exagerar nas nossas refeições, e não desprezar alimentações, e pensar sempre no próximo, e dividir aquilo que você tem, aquilo que você possui, para beneficiar o próximo. O Rasul alayhi salatu wassalam, ele disse: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Quantas pessoas atualmente estarão necessitadas, e você poderá dividir aquilo que você tem com o próximo dentro de Ramadã. E por isso que Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, um dos grandes sábios, veio algumas pessoas a ele, e talvez ele sentiu que eles exageravam em relação às suas comidas, à sua alimentação, e disseram para ele: como é que nós poderemos amolecer os nossos corações? E ele disse: "Man arada an yakhsha'a qalbuhu wa yaghzura dam'uhu falyakul fi nisfi batnih." Ele disse, quando questionado como podemos amolecer os nossos corações, ele disse a essas pessoas: aquele que quer amolecer o seu coração e jorrar as suas lágrimas, que se alimente da metade do que necessita. Que se alimente da metade do que se necessita. Então, o Ramadã, em relação ao exagero da comida, nós deveremos aprender dentro de Ramadã a não exagerar. Pelo contrário, vamos dividir a nossa comida. Você dar aquilo que você pode tirar do seu sustento, da sua comida, entregar para o próximo, e assim você estará se beneficiando e beneficiando ao próximo. O segundo motivo que pode endurecer os nossos corações é dormir em excesso. Tem muitas pessoas que esperam o Ramadã para chegar e falam: eu estou cansado, eu não consigo ficar sem comer e sem beber, eu devo dormir a mais e tal. Não, o Ramadã não veio para que a gente durma em excesso. Pelo contrário, o Ramadã ele veio para nos acordar. O Ramadã veio para ensinar a nós
a nos controlar nas nossas noites. Depois do Isha, nós sabemos que nós teremos o Tarawih, inshallah. Que você faça o Tarawih, reza o Isha e o Tarawih com a sua família. Então, essa parte da noite você irá passar rezando e praticando o Tarawih, que todos os anos as pessoas estão acostumadas a rezá-las. E antes de dormir também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele nos ensina, depois que você reza, você vai para dormir, ele ensinou, como Aisha radiyallahu ta'ala anha, ela citou que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não dormia antes de ler uma grande parte do Coran. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام قبل أن يقرأ الإسراء والزمر والمسبحات. المسبحات quer dizer que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele não dormia antes de recitar as suras de Al-Isra, والزمر, المسبحات que seria Al-Hadid, والحشر, والجمعة, والصف, والأعلى. Todas essas suras o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele ia para o seu leito, ele ia e ficava recitando. E o Rasul alaihi salatu wassalam, ele aconselhou também a fazermos bastante dhikr também. Além da recitação do Coran, é você fazer dhikr, adhkar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, astaghfirullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele nos ensinou uma questão importante também na nossa vida, principalmente agora no Ramadã, que nós temos vários momentos para suplicarmos a Deus. E esse é um dos momentos que o profeta ele nos ensina nesse hadith. Ele disse: "Ma awa ila firashihi tahiran, ou man awa ila firashihi tahiran", uma pessoa que se purifica e vá para o seu leito, وَذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى حَتَّى يُدْرِكَهُ النُّعَاسِ, e fica lembrando de Deus, fazendo dhikr de Allah até pegar no sono. قال حتى يدركه النعاس قال لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. Se ele acordar durante a noite, ele fez o dhikr, dormiu, depois ele acordou durante a noite. Se ele acordar durante a noite, em qualquer parte, e fazer qualquer súplica, seja uma súplica desse mundo ou súplica para o dia do final, para que Deus salve ele, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: a não ser que Allah atenda ao seu pedido. Ramadã, ele veio não para dormirmos a maior parte das noites, mas sim para aproveitarmos a maior parte das noites em adoração. Antes do Fajr, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos aconselhou a fazermos o suhur, e para estarmos acordados no último terço da noite. Esse último terço onde os pedidos serão atendidos, ثلث الأخير من الليل, onde as orações, nesse momento, elas amolecem os nossos corações. Quando é recitado o Coran, também amolece os nossos corações nesse momento. As súplicas, quando dirigidas para Deus, nesse momento também, onde a maior parte das pessoas estarão dormindo, você nesse momento, e você estará acordado, fazendo uma oração, fazendo um dhikr, fazendo um dua, e isso pode fazer com que as suas adorações te aproximem de Deus, e você estará acordado. Então, a maior parte do Ramadã, das noites principalmente, você deverá ficar acordado, e acordar nas partes da noite, no início da noite e no último terço da noite. Isso faz com que você se aproxime mais de Allah subhanahu wa ta'ala. لذلك Abu Hamid al-Ghazali, ele é um dos grandes sábios que falam sobre a questão dos corações. Ele disse: من عواقب كثرة النوم قسوة القلب. Um dos motivos e dos resultados no exagero da pessoa dormir em exagero é endurecer o seu coração. Então, Ibn al-Qayyim também, um dos grandes sábios muçulmanos, ele disse: كثرة النوم تميت القلب. Ele disse: o exagero para dormir mata o coração. Então não podemos exagerar dentro de Ramadã. Vamos fazer com que a maior parte da nossa vida dentro de Ramadã, que estejamos acordados, atentos para recitar o Coran, para praticarmos reza, para fazermos louvores a Deus, inshallah.
Allah Azza wa Jalla, ele fala no Alcorão Sagrado também, as pessoas que estarão dentro do paraíso no dia do final, ele disse, في سورة الذاريات, كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Allah citou os piedosos e suas qualidades, disse, eram benfeitores e de noite dormiam pouco e nas madrugadas imploravam perdão de Allah. Então, vamos aproveitar dentro do Ramadã para amolecer os nossos corações, a dormirmos um pouco a menos e que sejamos acordados para estarmos com Deus, inshallah, para amolecer os nossos corações. Um dos motivos que endurece os corações, o terceiro motivo, é o exagero na conversa, o exagero nas palavras. Aqueles que exageram nas suas palavras e nas suas falas, elas estarão afetando seus corações. Se as palavras não forem de acordo com aquilo que Deus determina. Se nós analisarmos a fala do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles mostraram toda a vida dele. Eles diziam, nós contávamos as palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando ele falava. As palavras dele eram contadas. Subhanallah. Então, imagine uma pessoa sentar e falar e você contar. Ele falou 100 palavras, 50 palavras, 30 palavras. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele tinha suas palavras contadas pelos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso é um sinal de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falava somente o necessário. E por isso que Rasul alaihi salatu wassalam, ele disse, inna min abghadikum ilayya wa ab'adikum minni yawm al-qiyamah. As pessoas que estarão no dia do juízo final mais afastadas de mim e as pessoas que eu menos gosto delas, quais que são? قال عليه الصلاة والسلام الثرثارون والمتفيهقون والمتشدقون. Quem que são essas pessoas? São aqueles que são exagerados nas suas palavras e aqueles que querem mostrar que têm conhecimento e se expõem nas suas palavras. E aqueles que escolhem as palavras difíceis nas suas conversas. Quer dizer que o excesso das palavras em todos os sentidos. E por isso devemos ser sinceros nas nossas palavras ao falarmos. E nós devemos colocar as palavras nos seus devidos lugares. Umar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, ele disse, a pessoa que fala muito, o que acontece com ele? قال من كثر كلامه كثر سقطه. ومن كثر سقطه قل حياؤه ومن قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه. Subhanallah, uma das coisas que pode matar o coração, Umar radiyallahu ta'ala anhu, que ele diz, aquele que exagera na conversa pode ter muitos erros. E aquele que errar muito nas suas conversas passa a perder a vergonha. E aquele que perder a vergonha não se importará mais com seu pudor. E aquele que não se importa com seu pudor, morrerá o seu coração. Então o início disso é o quê? São as palavras que elas estarão em exagero, as muitas palavras que a pessoa possa falar sem necessidade, podem chegar no final a matar o seu coração. قال أحد الحكماء إذا تم العقل نقص الكلام. Tem pessoas que pensam, eu sou inteligente, por isso que eu falo muito. Não. Esse grande sábio, o que ele disse? Ele disse, quando o juízo se completa, as palavras e as conversas diminuem. Então, a pessoa que tem um juízo completo é aquele que tem menos palavras a serem faladas. Abu Darda, radiyallahu ta'ala anhu, ele disse também, um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, قال من فقه الرجل قلة كلامه فيما لا يعنيه. A pessoa é conhecida pela sua inteligência quando somente fala aquilo que lhe importa. Aquilo que lhe importa, quando você fala, isso é um sinal de que você é uma pessoa inteligente. Então nós seremos cobrados por tudo que nós falamos nesse mundo. Allah Azza wa Jalla, ele fala no Coran, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Allah Azza wa Jalla, ele disse nesse versículo, e ele não profere dito algum sem que haja junto dele um observante presente.
um dos anjos estará presente para escrever toda a palavra que sair da sua boca. Por isso vamos em Ramadã deixar a maior parte do nosso tempo recitando a palavra de Deus, lembrando de Allah subhanahu wa ta'ala, dando conselho para os nossos filhos, dando conselho para as nossas famílias, para as pessoas que nós amamos. Vamos diminuir os nossos contatos com as pessoas que não interessam para nós os assuntos que iremos falar com elas, e assim para não afetarmos os nossos corações. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ele fala: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. Também é um hadith importante também que a pessoa que fala em exagero, o Rasul alaihi wasallam ele disse: não exagere nas palavras, a não ser na lembrança de Allah, porque o exagero nas palavras, sem ser em lembrar de Deus, endurece o coração. E as pessoas mais distantes de Allah subhanahu wa ta'ala são aqueles que possuem os corações duros. Outro motivo também, vamos para um outro motivo que pode fazer com que os nossos corações também endurecem, é cometer os pecados. Os pecados, eles endurecem também os nossos corações. São um dos maiores motivos para endurecer os nossos corações. O Rasul alayhi salatu wassalam tem um hadith importante aqui, ele disse: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse: o crente quando comete o pecado, ele se torna um pingo. Esse pecado se torna um pingo preto dentro do seu coração. E por isso que quando se torna um pingo preto, ele disse: فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صَقَلَ قَلْبُهُ. Se ele se arrepender e deixar o pecado e pedir o perdão a Deus, o seu coração se purifica. Então, a pessoa que comete o pecado, ele tem que se arrepender. قَالَ وَإِنْ زَادَ. E se a pessoa não se arrepender, só que ele cometeu um outro pecado, وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبُهُ ذَاكَ الرَّانِ الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Rasul alaihi wasallam ele disse: se ele não se arrepender e aumentar os pecados, ele tinha pecado, não se arrependeu, colocou outro pecado, aumenta a escuridão no seu coração, até englobar essa escuridão todo o seu coração e se encher de pecado. O Rasul alaihi wasallam ele está dizendo essas palavras e depois ele citou o versículo: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Ele disse, Allah diz, em absoluto, os seus corações se enferrujaram devido aos pecados cometidos. Então os pecados eles levam a enferrujar e a endurecer também os corações. Imam al-Muhasibi, um dos grandes sábios, ele disse: إن الذنوب تورث الغفلة والغفلة تورث القسوة والقسوة تورث البعد من الله والبعد من الله يورث النار. Esse grande sábio lhe disse: os pecados eles resultam do desligamento da relação entre você e seu Criador. Você comete o pecado, você se desliga de Allah Azza wa Jal. E o desligamento da religião resulta no endurecimento dos corações. E o endurecimento dos corações resultam na distância entre você e seu Criador. E se você se distanciar entre você e Allah subhanahu wa ta'ala, isso resulta no castigo no fogo do inferno. Então, o endurecimento do coração, ele veio devido aos pecados, e esse pecado pode levar você a entrar no inferno, porque ele pode endurecer o seu coração e você não conseguir mais se arrepender. Ramadã, ele veio para nos ensinar a ficarmos distantes dos pecados. O crente, quando está de jejum, ele estará mais próximo de Allah e tenta fazer tudo que agrada a Allah subhanahu wa ta'ala. Essa é a natureza do jejuador dentro de Ramadã. E por isso nós deveremos nos preocupar e nos arrepender dos pecados e suplicar para que Allah Azza wa Jalla nos afaste dos pecados e nos firme nas adorações até o final da nossa vida. E saber que diariamente o jejuador ele terá uma súplica aceita por Allah subhanahu wa ta'ala. O Rasul alaihi wasallam ele fala:
إن للصائم دعوة عند فطره لا ترد. O jejuador ele terá uma súplica ao quebrar o jejum que não é devolvida. Então que essa súplica, que entre essas súplicas que nós deveremos praticar dentro do Ramadã, que Allah Azza wa Jal afaste os pecados da nossa vida e que amoleça os nossos corações. Dentre outros motivos que possam endurecer também os nossos corações, o exagero em se envolver nas questões mundanas, esquecer da vida após a morte. Muitas pessoas se envolvem na questão mundana e esquecem de Deus, esquece da oração, esquece do Coran, esquece do dhikr Allah Azza wa Jal. Ele se envolve bastante em questões mundanas e ela se mistura também em exagero com as pessoas. E atualmente nós não temos como nos misturar, mas atualmente você entra em bastante sites e grupos de WhatsApp e quer saber de tudo, e o que está acontecendo com fulano e com ciclano, e o que as pessoas estão fazendo. Tente, dentro do Ramadã, sair de vários grupos. Esses grupos que falam de coisas mundanas, que falam das coisas que podem endurecer o seu coração, que te afasta de Deus. Fique longe delas. Não precisa saber o que o fulano vestiu, o que o fulano comeu, o que o fulano falou, o que a fulana fez. Tente sempre se concentrar dentro do Ramadã e se envolver somente com grupos que te ensinam a religião, que te ensinam de aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala. As coisas que não nos interessam e que podem endurecer os nossos corações, nós deveremos nos afastar dela. E dentre as soluções que podem dar a vida aos nossos corações e deixar a gente viver o Ramadã sentindo o gosto das adorações, e para que esse Ramadã seja diferente, já que estamos dentro das nossas casas, com mais tempo com as nossas famílias, com mais tempo para recitarmos o Coran, com mais tempo para fazermos o dhikr, com mais tempo para aproveitarmos a cada minuto de Ramadã. Então nós vamos aproveitar esses momentos e dar um pouquinho de atenção para os nossos corações. Então não deveremos exagerar na comida, não exagerar para dormir, não exagerar nas palavras, não exagerar também na mistura com as pessoas, e tudo aquilo que possa prejudicar o nosso coração vamos evitar, e vamos saber quais são os motivos que amolecem os nossos corações. Vamos apegar no Coran. O Coran, subhanallah, Allah Azza wa Jalla, ele fala: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا? Por acaso não refletem o que recitam no Coran, ou que os seus corações possuem cadeados? Allah Azza wa Jalla, ele quer que a gente se envolva mais com o Coran para abrir os nossos corações e também fazer bastante dhikr. Rasul Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu, ele disse: إِنَّ الْقُلُوبَ لَتَصْدَأْ os corações se enferrujam também. وَجَلَاؤُهَا ذِكْرُ اللَّهِ, e a purificação delas e a limpeza delas é lembrar de Allah. Vamos fazer bastante istighfar também, pedir perdão. Ibn al-Qayyim, ele disse: قَالَ جَلَاءُ الْقَلْبِ بِالْإِسْتِغْفَارِ وَالذِّكْرِ, a purificação do coração é com pedido de perdão de Allah e lembrar de Allah. E vamos tentar também ler e ouvir a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e a vida dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e a vida dos antepassados, as pessoas que viveram o Islã, que isso também faz com que os nossos corações sejam amolecidos. Dentre as coisas, a última questão que pode amolecer os nossos corações: dar a caridade a um órfão ou necessitado. Um homem veio até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse, reclamando que o seu coração estava duro. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deu um conselho para ele, dizendo: passe a sua mão e acaricie a cabeça de um órfão. Imagine, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse para beneficiar o seu coração, basta colocar a mão em cima da cabeça de um órfão e acariciar ele. Imagine se você der uma caridade para esse órfão, se ele necessita.
Vamos aproveitar o mês de Ramadã, onde a caridade se multiplica no seu valor. Peço a Allah que facilite toda a ação e amoleça os nossos corações. Que Allah subhanahu wa ta'ala facilite todas as ações que possam amolecer os nossos corações e que sejamos aceitos por Allah. E que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que esse Ramadã seja purificador dos nossos pecados e que nos aproxime mais dele, subhanahu wa ta'ala, e que nos aceite. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.